E é por isso que esse processador aqui é um dos melhores para jogos de 2022 e provavelmente vai continuar sendo em 2023 e por um bom tempo aí. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Lucas aqui do canal Papagaio Hardware e hoje finalmente eu vou trazer um teste completinho em jogos de um dos CPUs mais interessantes do mercado que foi lançado há pouco tempo para a plataforma da AMD. Estou falando do Ryzen 5 5600 sem o X, foi anunciado apenas em 2022, inclusive além do tempo do que a AMD disse que iria lançar CPUs para M4, se vocês se lembram bem, ela falou que iria lançar até 2020, então entrou 2021, entrou 2022 e continuou tendo novos lançamentos, tá? Esse é um CPU de 6 núcleos e 12 threads que você encontra hoje aqui no Brasil por menos de R$1.000, na casa dos 900, 950, tem promoção por menos. No AliExpress, onde eu tenho divulgado bastante, também são CPUs novos, nós encontramos às vezes por 650. O preço mínimo que eu vi por lá foi R$580, que é um preço muito bom num 6-core desse nível de performance, tá? Eu já vou trazer um comparativo focado em games, em relação ao 5600X, para a gente entender a diferença entre os dois, tá? E o i5 12400F, que é um CPU que acaba ficando num preço relativamente próximo ao 5600X e ao 5600 também. Inclusive a AMD lançou esse CPU por conta do 12400F, é o que eu vou contar para vocês nesse momento, para que vocês entendam o contexto que esse CPU se posicionou no mercado. Pessoal, a gente lembra que a AMD anunciou os Ryzen 5000 ali em 2021, se eu não me engano, 2020, agora não lembro o ano exatamente que foi anunciado, tá? Mas ela lançou 4 CPUs, 5600X, 5800X, 5900X e 5950X, testei quase todos aqui no canal já. E na época, o 5600X no Brasil, não sei se vocês se lembram, custava 2.300 no lançamento, o mesmo preço que entrou o 7600X, tá? E aí ele foi caindo, mas ele não começou a cair do nada, tá? Ele começou a cair por dois motivos. O primeiro, o i5 11400F tinha um desempenho que era um pouquinho inferior ao 5600X, mas ele custava R$1.000 a menos, era 1.300 versus 2.300. Então a Intel estava apostando mais no preço para chamar a atenção das pessoas e de fato chamou, tanto é que ele começou a cair. Mas a cartada final foi quando a Intel lançou a 12ª geração. E aí veio CPUs como o 12600K, que é até um pouco mais rápido que o 5600X, custando menos do que ele. E por fim, em janeiro de 2022 mesmo, veio aí o i5 12400F, eu já trouxe review, vários gameplays aqui no canal. E o 12400F veio com um desempenho um pouco inferior ao 12600K, porém no preço muito próximo do 11400F, então ele continua ali nos 1.200, às vezes apareceu por R$1.100, foi o preço até que eu paguei no meu, né? E aí a AMD, que já estava caindo o preço, começou lá, 1.700, 1.600, 1.500, 1.400, hoje você encontra um 5600X na casa dos 1.200, 1.100, às vezes aparece por um pouco a menos, enfim. Mas a AMD decidiu lançar mais um CPU para aquecer essa disputa, algo que não tinha acontecido nessa geração, que é lançar o 5600 sem o X, tá? Então ela posicionou esse CPU para ficar justamente competindo contra o 12400F e vez ou outra com o 11400F, que já não chama tanta atenção assim das pessoas, até porque já estamos na 13ª geração. Então entrou o 5600, que é um CPU basicamente idêntico ao 5600X, com exceção do clock. Eu vou colocar no vídeo aqui para vocês verem as diferenças. Ambos têm 6 núcleos e 12 threads, ambos têm o mesmo TDP de 65 watts, ambos têm as mesmas quantidades de cache L1, L2, L3, suporte PCI 4.0. A única diferença do 5600 para o 5600X são 200 MHz a menos de clock. Isso que o 5600 é desbloqueado para overclock. Eu posso subir o clock aqui e colocar no mesmo clock do X sem problema nenhum e economizando, pagando às vezes 150, 200 reais a menos dele, o que é um excelente diferencial. Então o 5600X, que já vinha caindo de preço, ficou ainda melhor com o lançamento do 5600.
Então é quase a mesma performance pagando menos. Ok, pessoal. Dito isso, vamos aos nossos testes. Rapidamente aqui, a nossa bancada. Eu utilizei dois módulos de 8 GB em 3600 MHz CL14, estou usando uma memória bem porrada em todos os CPUs. Usei o mesmo water cooler para todas as bancadas, então é o Aorus Waterforce X280, que é um water cooler muito bom, diga-se de passagem. Ele tem suporte para M5, M4, ele já 1700, então ele é multiplataforma, tá? Vocês estão até vendo no fundo aqui, tá os dois water coolers ligados aqui, tá um aqui atrás de mim, ó, e o outro ali do outro lado, ó, aqui, né? Então, mesma configuração, placa de vídeo 3080 Ti. No ano que vem eu vou atualizar os testes CPU ou com a 4090 ou com a 4080, tá? Ou de repente com as placas da AMD que daqui a pouco vão chegar por aqui, né? Esperando aparecer. Enfim, pessoal, então vamos seguir os testes. Eu fiz em duas resoluções, Full HD e 1440p. O Full HD eu testei no low ou no médio para forçar mais, vocês gostam de ver isso. Em 1440p, gráficos mais pesados para a gente ver um cenário mais realista para quem usa uma super placa de vídeo. Começando com CSGO. Cara, CSGO as pessoas gostam de jogar no mínimo possível para ver a máxima de quadros possível, apesar de não fazer diferença para as pessoas. Afinal, hoje a gente tem aí monitores de 500 Hz já, mas todos estão rodando acima dos 500 FPS, tá? Então realmente não faz diferença isso. Mas é fato que a nova geração, por exemplo ali o 13600K está lá em cima, o 5800X 3D também está. Nós estamos vendo aí, pessoal, que o pior resultado, né, entre aspas, porque também é um muito bom resultado, do 12400F está abaixo do próprio 5600 e do 5600X. Tá? O 12600K já dá um gás um pouco a mais, porque ele tem, além de ter mais núcleos, tá? Ele também tem um clock mais agressivo, ali 400 MHz a mais, então ele também vai ter mais cache e acaba trazendo mais performance, tá? Então assim, o CSGO começamos com o resultado, 12400F perdendo um pouquinho, mas as diferenças são mínimas aqui, não faz tanta diferença porque o jogo já está com um frame rate muito alto. Cyberpunk 2077, pessoal, nós vemos aqui então um cenário onde nós temos o 5600 mais uma vez superando o 12400F por uma diferença ali de 15 frames na média. E um cenário, é claro, que já estamos rodando acima de 150, 140, então com qualquer CPU que eu optar aqui, eu vou ter uma excelente jogatina, tá? Inclusive o 1% low do 12400F está até o melhor que o 5600X e que o 5600, e fica claro, pessoal, que esses 200 MHz a menos não faz muita diferença. Observa que o 5600X está até um pouquinho abaixo, está ali batendo seus 4500, por vezes ele vai bater os 4650, depende da carga, depende do jogo. Aí você vê que não existe diferença prática do 5600X para o 5600, cara. Então, finalizando aqui, você vê que o 12600K, esse sim acaba ficando ali bem parelho com o 5600X, e o 5800X 3D é o King, né? Junto com o 13600K, junto com a nova geração, você vê que falando de M4, o 5800X 3D, cara, é matador. Inclusive até é interessante o cara que foca hoje no 5600 saber que tem um super CPU que ele pode colocar depois, tá? Que vai dar muito desempenho, embora vocês estão vendo que ele é muito quente, tá? Observe o teste aqui em 1440p, ou tanto faz o teste Full HD também, cara, ele é muito quente. Enquanto o i5, por exemplo, tá 44 graus, o 5600 está 55 graus, o 5800X 3D está a 79. E tem teste que ele vai bater quase 90 graus em jogos, o que é muita coisa. Isso é por conta do cache extra que ele tem. Quando a gente sobe a resolução, pessoal, para 1440p, o que a gente observa aqui é uma paridade em todos os resultados, tá? Então já não há aquela diferença. Até, curiosamente, ali o 5600 tá batendo mais FPS que o 5600X, é uma coisa que não faz muito sentido, tá? Mas às vezes deu alguma alteração na configuração do jogo. Para mim, a única explicação plausível que é algum problema no teste do 5600X nesse cenário específico, mas os CPUs são idênticos, então o desempenho tem que ser idêntico entre eles, tá? Enfim, também a diferença está sendo ali de 5 quadros, não faz tanta diferença, tá? Mas enfim, então nesse caso o 12400F já ficou parelho com os dois Ryzen 5, tá certo? E até uma curiosidade aqui que talvez vocês percebam, eu já fiz teste do 12400F antes, inclusive com a mesma placa de vídeo, no começo de 2022. E normalmente o 12400F ficava mais rápido que o 5600X,
tá? Na média final ele ficava ali uns 4, 5% mais rápido. Lucas, o que está acontecendo, cara? Seu i5 está capado, a AMD te comprou, o que está rolando aí, pessoal? É o seguinte, os jogos atualizaram, tá? Do começo do ano para cá, eu refiz todos esses testes aqui, são testes feitos do zero com o novo driver, e lá eu rodava em Full HD com os gráficos no Ultra, então a taxa de quadros era menor. E agora, para minha surpresa, quando a gente colocou uma taxa de quadros maior, ou seja, gráficos do médio, Full HD, gráficos do baixo, os Ryzen deram uma subida. E aí eu falei assim, cara, eu vou conferir outros resultados na internet para ver se está acontecendo isso. E exatamente isso. Eu fui olhar aqui o site do TechSpot, que é do Hardware Unboxed, e vocês vão ver a imagem na tela. O 5600X está na média geral de 10 jogos, ganhando do 12400, que é o mesmo CPU do 12400F, justamente pela mesma margem que nós estamos vendo aqui, 10 frames mais ou menos. E o Tech Power Up também aconteceu o mesmo, o 5600X ficou acima do 12400F, tá? Então eu falei assim, cara, eu não posso estar ficando louco. Fiz os testes do zero, até troquei a placa-mãe do 12400F para ver se não era um problema da minha placa-mãe, não, mesmos resultados. Então, resultados atualizados no final do ano, estamos vendo uma paridade maior dos dois Ryzen 5 e os 5 levemente abaixo, tá? Nos jogos que a gente já viu aqui, ok. Partindo aqui agora para God of War, é um jogo mais GPU bound, então não faz tanta diferença, tá? Embora sim, o 12400F está ficando ali com um desempenho muito próximo dos dois Ryzen 5, ele fica exatamente entre o 5600 e o 5600X, mostrando por que a AMD quis lançar um 5600, justamente para competir contra o 12400F. E nós vemos que o 12600K, esse sim, traz um pouco mais de desempenho, fica ali brigando com o 5600X, tendo a vantagem de ser o CPU mais rápido e multitarefa, afinal ele tem 10 núcleos ao invés dos 6 núcleos do 5600X, e o King aqui, claro, 5800X 3D junto com o 13600K nova geração. Então, mais uma vez, até interessante, ao mesmo tempo que eu falei do cara, ele pode colocar ali um 5800X, um 5600 e depois comprar um 5800X 3D. O cara também pode colocar um 12100, por exemplo, um 12400, depois colocar um 13600K se ele quiser, ou o futuro 13400F. A gente sabe que uma nova geração vai trazer mais desempenho, mas a gente vê que todos os casos estão rodando muito bem, com ótimos frame times, não tem muito o que comentar, tá? Porque realmente são CPUs muito bons, um jogo que não é pesado para CPU exatamente. Quando a gente sobe para 1440p, aí que a coisa fica igual mesmo, né? Então, empate técnico em todos os resultados, não existe diferença. Esse é o cenário mais realista, porque o cara que vai comprar uma 3080 Ti ou uma 4080, enfim, dificilmente o cara vai rodar em Full HD médio, Full HD mínimo, né? Então quando o cara sobe a resolução, vai rodar em 1440p, vai rodar em 4K, mesmo em Full HD com os gráficos no talo, né? A gente consegue um resultado muito bom com qualquer CPU que está sendo analisado aqui. Você não precisa de um super CPU para jogar, eu canso de falar isso para vocês. Ryzen 5 e Core 5 serve, tá? Lucas, e Core 9 para jogos? Cara, eu acho muita coisa só para jogos, mas o bolso é de vocês. Se vocês quiserem comprar, comprem, tá? Mas o meu conselho é que o i5 e o Ryzen 5 dá conta para você só jogar, tá bom? Ok, partindo aqui para Spider-Man Remastered, eu ainda não trouxe o Miles Morales, né? Eu vou incluir isso no futuro na minha lista aqui, precisaria estar refazendo todos os meus testes. Mas nós vemos ali o i5 12400F, assim como o 12600K, tendo uma vantagem em relação aos dois Ryzen 5. Então observe que isso vai variando de cenário em cenário, o 12400F fica um pouquinho acima do 5600 e o 12600K um pouquinho acima do 5600X. De jogo para jogo a gente vai ter uma variação dos resultados. No geral, cara, a gente está vendo assim, perde aqui, ganha ali, resultado muito parecido. O que importa é o preço do produto e a questão de longevidade de plataforma, porque uma coisa é fato, a 12ª geração ela já recebeu um upgrade de 13ª, especula-se que a 14ª vai continuar no mesmo socket, não é confirmado ainda. E é fato que o M4 agora já parou, embora tenha um ecossistema muito grande de upgrades, isso é verdade, tá? Enfim, quando a gente sobe aqui para 1440p, nós vemos um resultado até curioso, que o 5600 passa a dar um gazinho extra ali, e ele vence o 12400F, tá? Então, assim, varia também de resolução para resolução, mas de qualquer forma todos os CPUs estão entregando um desempenho muito bom ali
com o frame rate acima dos 100 quadros com bastante margem, tá certo? Partindo aqui para Flight Simulator, lembrando para vocês que eu troquei a cidade dos testes, eu fazia em Nova York antes, mas estava dando uns bugs muito bizarros lá. Vim aqui para São Francisco, que também é uma cidade grande no jogo, mostra a água, os prédios ali. Nesse caso, cara, o King, claro, é o 5800X 3D, ele é o top dos resultados, tem uma diferença até que grande em relação a outros CPUs. E os 5600 e 5600X estão ali com uma vantagem em relação ao 12400F, mesmo em relação ao 12600K. Olha que curioso, cara. É um jogo que acredito que por conta da maior quantidade de cache L3 desses Ryzen, são 32 MB de cache versus acho que 18 ou 20 MB dos Intel, fez mais diferença. Esse jogo conhecidamente gosta de cache, tanto é que o King é o 5800X 3D porque tem 96 MB de cache L3, tá? Subindo para 1440p, conseguimos também excelentes resultados, todos os CPUs entregando um FPS acima de 60. Como é um simulador de voo, normalmente as pessoas não se importam tanto com frame rate alto, tá? Estando a 30 ou 60 tá ótimo, mas é fato que houve uma vitória do 5600, eu fico até surpreso de ver esse tipo de coisa acontecer, tá? Não esperava que ele iria vencer aqui também. Assassin's Creed Valhalla, preset médio Full HD, nós vemos ali uma leve vantagem, praticamente um empate técnico do 12400F em relação ao 5600. O 12600K já está um pouquinho acima do 5600X, faz sentido, ele é um pouquinho mais caro. E o King 5800X 3D dando trabalho para o i5 ali, hein? Dando muito trabalho para ele. Ambos consumindo cerca de 90 e poucos watts, só que o 5800X 3D bem mais quente do que ele, tá? Subindo aqui para 1440p, conforme eu expliquei para vocês, a gente passa a ter uma resolução mais pesada, as diferenças começam a diminuir entre todos, então você vê que o 5800X 3D já não dá aquele gás mais que ele tinha antes, tá? Ele continua assim com excelente resultado, mas os outros CPUs estão parelhos ao que ele está oferecendo aqui, tá certo? Vamos aqui agora para Red Dead Redemption 2, o preset médio, tudo no médio do jogo. A gente vê que nesse caso o 12600K entrega uma vantagem relativamente boa em relação ao 5600X e ao 5600. O próprio 12400F fica muito próximo ao que entrega o 5600, então ambos estão ficando ali com frame rate em 145, 146, tá? E o King dos resultados é ele, cara, é o 5800X 3D, que eu tenho falado bastante dele ultimamente por aqui, tá certo? Subindo aqui para 1440p, nós vemos uma paridade muito grande nos resultados, só o 12600K que deu uma despontada ali em relação a esses CPUs, ele chega a ficar ali próximo do que entrega o 5800X 3D, mesmo sendo um CPU da 12ª geração, tá certo? Trouxe aqui também o teste em Battlefield 5 no mínimo possível para a gente ver a maior taxa de quadros. A maior taxa de quadros aqui pertence nesse cenário ao 5800X 3D, tá? E nesse comparativo que nós estamos fazendo, mais uma vez o 5600 ficou um pouco acima, uma vantagem aí de uns 20 quadros em cima do 12400F, num contexto que já estava acima de 200. Então, independente de qual CPU você for optar para jogar aqui, todos vão te entregar um excelente nível de desempenho. Eu não trouxe dessa vez, pessoal, o Call of Duty Warzone que eu sempre trazia, porque ele agora saiu a versão 2, né? E aí eu não consegui, eu tive uns problemas para testar o Call of Duty o Warzone original e tal. Então eu tirei ele para quando eu for voltar a atualizar a minha lista, que vai ser no ano que vem, aí eu coloco já o Warzone 2, tá bom? Enfim, pessoal, chegando ao final desse breve vídeo, o que a gente viu aqui é uma coisa que eu fiquei surpreso, tanto é que eu fui refazer os testes do 12400F porque eu achei estranho, mas o 5600 está desempenhando no nível do 12400F e até acima dele, custando menos, o que é um excelente ponto, cara. Então foi uma estratégia que a AMD fez para dar um strike ali no 12400F, tá? Já eram CPUs que venciam o 11400F, e quando veio o 12400F com preço menor, a AMD ajustou o preço do X e lançou o 600 para justamente fazer competição a ele, tá? Acredito que também o fato de eu estar usando memórias RAM em 3600 MHz CL14 para todos os CPUs possa ter ajudado os Ryzen, que é um setup que gosta de bastante memória, mas eu também usei a mesma memória no Intel. E a gente já viu testes que os Intel também ganham performance com memória mais alta, não são só os Ryzen.
mas no futuro eu vou trazer mais comparativos de memória. Eu vou voltar a usar 3200 CL16 padrão da minha bancada para a gente trazer novas impressões sobre o assunto. O ponto aqui, pessoal, é que todos os CPUs testados aqui são excelentes para jogos, tá? Eu não preciso de um super CPU para jogar hoje em dia. CPU hoje não falta, pelo contrário, sobra, tá? Diferente do passado que era difícil, a cada geração o cara tava trocando porque era só 4 núcleos e tinha que trocar para ganhar. Não, agora, cara, você compra um CPU hoje para você ficar 5, 6, 7, 10 anos sem se preocupar com isso, tá? Então 5700X, 5600X, 5600, no lado da Intel 12600KF, 13600KF, 12400, 12100F, excelente quad-core, perdão, dão conta do recado para você jogar e se divertir, tá certo? No Brasil, a vantagem de comprar um CPU que você vai ter garantia local, então tanto com a Intel quanto a AMD vão te dar 3 anos de garantia, tá? E na China, normalmente você compra sem cooler box, só vem o CPU, então ele é mais barato por 2 pontos. Além de não ter garantia, você não vai ter cooler, embora tenha alguns anúncios que vendam cooler, mas aí o preço não é tão legal assim. Já tive relatos de inscritos do canal que disseram que eles até conseguiram garantia fazendo lá na China, mandando para a Intel e AMD da China, mas não é um processo exatamente fácil você encontrar essas informações. Eu particularmente nunca precisei fazer, até porque é muito difícil dar RMA e CPU, mas é muito difícil mesmo. Eu já testei, acredito que mais de 100 processadores e eu fiz RMA em um, e foi porque eu fiz o overclock ali, tive uns BOzinhos ali, isso lá em 2012, cara, faz 10 anos, então é uma coisa que é tranquilo, relativamente tranquilo comprar lá fora, basta encontrar uma loja de confiança, das quais eu indico na minha mega planilha do AliExpress e nos meus grupos de promoções lá do Telegram, tá? Façam parte, caso queiram acompanhar. Espero que tenham gostado, pessoal. A minha conclusão é que o 5600, cara, não é à toa que está sendo tão vendido, tão popular, porque ele oferece um nível de performance muito bom de 5 modernos, cobrando normalmente menos que eles, tá? E isso faz diferença às vezes no orçamento da pessoa, para colocar um SSD, colocar uma placa de vídeo um pouco melhor. Cara, tira um pouquinho do CPU, no preço, para investir em outras coisas que fazem mais diferença em jogos, tá? 12400F continua tendo seus méritos, ele é um CPU frio pra caramba, a gente viu nos testes, tá? Então, para quem não quer uma temperatura alta de um 5800X 3D e pagando menos, você tem as alternativas da Intel, que é o 12400F e o 12600KF, que são frios, basta vocês verem nos testes, e a possibilidade do cara optar por DDR4 e DDR5 ao longo do tempo, porque o CPU suporta as duas. Então, quando vir DDR5, o cara pode colocar uma placa-mãe DDR5 e continuar com o mesmo CPU, se assim ele quiser. Tem vantagem e desvantagem dos dois lados, tá? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Mais um reviewzinho aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o link para você comparar tanto no Brasil, os 3 CPUs aqui testados, quanto no AliExpress, que tem a vantagem de ter um preço mais agressivo. Um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.